Uma comitiva do governo federal chegou ontem aqui em Roraima para acompanhar de perto a situação da terra Yanomami após o conflito que deixou indígenas e 4 garimpeiros mortos. Quem traz os detalhes desse assunto é o repórter Yuri Rubson. Coloca na tela para mim, por favor. Com os conflitos ocorridos dentro da terra Yanomami no último final de semana, que resultaram em 2 indígenas feridos, 1 morto e mais 4 garimpeiros mortos, uma comitiva ministerial veio a Roraima acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados para a retirada dos garimpeiros da terra indígena. Enquanto as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas, sobrevoavam a região dos conflitos, os indígenas feridos foram visitados pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Na coletiva, ela comentou a respeito dessa visita. Os 2 indígenas que estão internados no Hospital Geral, aqui em Roraima, em Boa Vista, e eu queria, antes de mais nada, colocar nosso pesar pela morte do Wilson Chirichana, que, além de ser um jovem muito querido na sua comunidade, era um agente de saúde indígena. A comitiva também foi questionada a respeito de atitudes tomadas pelo governador Antônio Denário durante sua primeira gestão, que teriam facilitado a prática do garimpo ilegal, como autorizar a utilização de mercúrio no garimpo e proibir a destruição de maquinários apreendidos. Nós temos uma situação em que a Polícia Federal está trabalhando em 2 frentes. A frente das investigações de inteligência e os resultados de conclusão de quem está envolvido, de quem facilita, de quem cria mecanismos. Isso é um trabalho de inteligência que vai ser feito de forma isenta, sem poupar nem A nem B. A lei federal é sempre maior do que uma lei estadual e uma lei estadual não pode ser feita para flexibilizar. Já referente ao confronto de domingo, no qual morreram garimpeiros que atacaram agentes do IBAMA e da PRF, de acordo com o presidente do IBAMA, um deles era envolvido com facção, o que reforça as teorias de que o crime organizado vem financiando garimpos na terra Yanomami. São 330 pontos de garimpo dentro da terra indígena que foram destruídos. Conseguimos também destruir e retirar de operação 20 aeronaves até o momento, um conjunto muito grande de combustível, de minério, principalmente cassiterita, toneladas e mais toneladas de cassiterita foram retirados, 2 grandes barreiras foram instaladas e o nosso serviço de inteligência tem encontrado indícios muito fortes de que alguns pontos de garimpo são mantidos com apoio de organizações criminosas. Isso está sendo investigado, nós não temos ainda informações para adiantar. Uma das pessoas que veio a óbito numa das operações ontem tinha um envolvimento muito forte com uma das organizações criminosas. Inclusive, a Polícia Federal investiga se há relação entre os grupos criminosos dos ataques de sábado e domingo. Os inquéritos foram instaurados de imediato. Assim que soubemos dos 2 casos, instauramos os inquéritos, iniciamos as primeiras diligências, realizamos na data de ontem já algumas perícias e também incrementamos as nossas ações com o nosso comando de operações táticas. De acordo com dados apresentados pelo presidente do IBAMA, cerca de 330 pontos de garimpo ilegal já foram desativados dentro da terra indígena Yanomami. Além disso, dos mais de 20 mil garimpeiros que eram contabilizados dentro do território, atualmente teria apenas cerca de 20% desse total. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou que a retirada precisa ser completa e que Roraima não pode ser um estado que dependa economicamente de uma atividade considerada ilegal. O Estado não pode insistir em permanecer, apoiar ou incentivar a presença, a permanência desses garimpeiros no território Yanomami, porque acho que o Estado não pode ter como principal atividade econômica uma atividade ilícita. Marina Silva reforçou que o Estado brasileiro não vai recuar e os trabalhos na terra Yanomami continuarão. Sonora, fim de off. Federal, juntamente com a PRF, você tem que ser identificado. Porque se você é alguém que estava na atividade criminosa pela atividade ou alguém que cometeu um crime.
Não vamos nos esquecer que temos assassinatos, temos estupros, temos uma série de criminalidades que vêm sendo praticadas. Obrigado, Yuri Rubson. E não tá fácil nossa situação aí, né, com os povos indígenas. Tá complicada, tanto que as ministras estão aqui hoje no estado de Roraima, mas eu sei que eu vou querer bater nessa tecla, porque que a ministra da Saúde não vai lá na maternidade. Vou estar sempre falando nisso, porque quantas mãezinhas estão sofrendo lá, E aí tá virando uma bola de neve complicada. Vamos lá. Após a morte de indígena vítima de garimpo, garimpeiros, o advogado responsável pelos garimpeiros protocola em vários órgãos uma notícia, crime, que descreve a ligação do governo de Roraima com o garimpo ilegal. Cobra da Assembleia Legislativa do Estado as medidas e fiscalização sobre o Poder Executivo. Agora eu vou chamar diretamente de Brasília para falar com a gente o nosso repórter Isaías Godinho. A prática desenfreada de exploração ilegal de minérios em terras indígenas no estado de Roraima, que tem resultado em mortes por conflitos armados, são resultados da omissão de ações de repressão contra garimpeiros por parte do governo de Antônio Denário, segundo este advogado. O Dr. Marco Vicenzo, responsável pela notícia crime contra o governador de Roraima, afirma que são necessárias medidas urgentes de fiscalização do Poder Legislativo do Estado contra os supostos descasos de Antônio Denário sobre os indígenas Yanomami. Todos esses conflitos entre o povo Yanomami, entre os garimpeiros, inclusive até com a Polícia Rodoviária Federal recentemente, tiveram atritos para tentar resolver ou apaziguar a situação. E o governo do estado não faz absolutamente nada, nem em relação à saúde e ao tratamento com os Yanomamis, nem em relação à terra deles, para poder garantir o que é de direito deles. Então é importante a gente deixar tudo isso muito especificado, igual nós fizemos na nossa petição, requerendo medidas de urgência, inclusive da Assembleia Legislativa, para que o Estado possa dar atenção e voltar os olhos para essa população que está precisando muito. Um indígena da etnia Yanomami de 36 anos morreu e outros 2 de 24 e 31 anos foram baleados por garimpeiros ilegais na comunidade Uxiú, dentro da terra indígena Yanomami, nesse fim de semana. Os feridos foram removidos à capital Boa Vista para receber atendimento médico. Além disso, 4 garimpeiros foram mortos em confronto com agentes do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal, o que reacendeu o alerta das autoridades brasileiras sobre os conflitos armados em terras indígenas, que, segundo especialistas, podem ter sido fomentados pela falta de ação repressiva das forças de segurança do estado de Roraima contra os garimpeiros. Diante de mais uma evidência da falta de atenção à etnia indígena pelo governo de Roraima, o advogado Marco Vicenzo ressalta a importância dos atos de fiscalização dos órgãos competentes. A notícia crime protocolada por ele no Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, Senado e Assembleia Legislativa do Estado de Roraima tem como base um dossiê de quase 500 páginas que descreve vários supostos crimes cometidos pelo governador Antônio Denário contra a etnia Yanomami. Uma das denúncias relembra uma fala racista do executivo durante a entrevista sobre a situação dos indígenas. Abre aspas, que os indígenas têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho. Fecha aspas. A fala foi repudiada pelo Conselho Indígena de Roraima e alvo de investigação do Ministério Público Federal. Outra denúncia que consta no documento pede que as autoridades investiguem também a omissão de Antônio Denário diante dos diversos contratos firmados na Secretaria de Estado de Saúde do Estado, que tem a secretária Cecília Lorenzon à frente da pasta. Um deles foi com a empresa Adop Serviços Médicos Limitada, no valor de R$4 milhões. A empresa é alvo de uma investigação no Ministério Público e a Polícia Civil de Goiás por fazer parte de um suposto esquema de processos licitatórios fraudulentos de aluguel de equipamentos e prestação de serviços em diversas áreas da saúde nas unidades hospitalares, que, segundo as investigações, o esquema teria movimentado mais de R$30 milhões de dinheiro público na saúde. Marco Vicenzo afirma que o dossiê deu origem a 3 processos de impeachment contra Antônio Denário que tramitam na Assembleia Legislativa. Nós fizemos os 3 pedidos de impeachment, ainda não houve nenhum andamento
a respeito da abertura ou não desses pedidos de impeachment, acontece que a Assembleia Legislativa tem tomado aí uma certa posição em relação a isso. Prova disso foi o deputado Jorge Everton, do União Brasil, que recentemente fez denúncias gravíssimas em relação ao governador, ao governo Denário, sobre a possível indicação para o TCE, e outros deputados têm se movimentado. Além disso, o deputado presidente da Assembleia, ele me recebeu muito bem, recebeu os pedidos de impeachment e disse que vai dar prosseguimento. Então nós temos que acompanhar, porque realmente o caráter de fiscalização da Assembleia nesse momento é muito importante. E é por isso que eu cobro que as pessoas se levantem e indiquem isso, porque a Assembleia Legislativa precisa tomar uma providência urgente. A crise humanitária vivida pelos indígenas deu origem a uma comissão no Senado Federal. O colegiado é composto por 3 senadores de Roraima: Chico Rodrigues, Messias de Jesus e Irã Gonçalves, além de outros parlamentares. Há mais de um mês, o senador Chico Rodrigues recebeu em mãos os documentos que comprovam a leniência de Antônio Denário sobre a atuação ilegal dos garimpeiros. Mesmo com a recente morte de um indígena, vítima de um garimpeiro durante conflito armado, até o momento, o dossiê não foi entregue à relatoria do colegiado e nem sequer foi citado por membros da comissão no Senado Federal.